Olá, eu sou a Lara da Almeida, seja bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vou conversar um pouquinho com você sobre as dificuldades de se relacionar. Então, eu escuto com muita frequência, né? Ah, é muito difícil, eu já desisti, eu já não me relaciono mais, eu já não tenho mais contato hoje próximo com a minha família. Eu, quando inicio um novo emprego, eu já me afasto das pessoas, aí eu evito, eu já não tenho muita vontade, né, de me aproximar e desenvolver novas amizades. Então a gente sabe que os relacionamentos pessoais, eles trazem uma série de desafios, né, para a nossa vida. Por quê? Porque a gente acaba desenvolvendo uma série de habilidades aí ao longo da nossa história, mas a gente também acaba apresentando algumas dificuldades. E nesses momentos em que a gente se relaciona, a gente tem a oportunidade de estar com outras pessoas, seja no relacionamento amoroso, familiar, no trabalho, com amigos, a gente vai se mostrar, né, e se comportar da maneira com que a gente aprendeu, da maneira com que a gente consegue naquele momento, né? E alguns comportamentos, algumas ações, elas acabam trazendo uma série de prejuízos nas nossas relações. Então, por exemplo, comportamentos mais impulsivos, né? Então eu falo e depois eu me arrependo, eu acabo interrompendo uma conversa, né? E não consigo perceber, eu não consigo controlar muito bem, ou eu perco o interesse muito fácil naquela fala ou naquele tema, e aí eu acabo ignorando, né? Eu não consigo manter a atenção ou dar a atenção que a pessoa tem necessidade naquele momento. Então a gente tem uma série de desafios, né, nas nossas relações, no nosso dia a dia, e isso acaba acarretando em problemas e muitas vezes traz dificuldades. E mais importante, às vezes, né, a gente tem uma experiência muito ruim, uma experiência que não foi bem sucedida, em que causou uma série de dificuldades e que até a lembrança nos traz sofrimento. Isso faz com que a gente acabe evitando, né? Muitas vezes a gente tenta controlar até sentimentos, que não é possível. Então assim, eu vou me afastar, eu não vou me envolver, porque eu já tive uma experiência ruim. Então, e aí o que acontece? Todos esses movimentos acabam dificultando ainda mais as relações, né? Então, por isso que é importante a gente começar a perceber. A primeira coisa que a gente precisa ter clareza é quais são as nossas habilidades e quais são nossas maiores dificuldades. Porque se eu sei que eu sou uma pessoa que tem uma habilidade de comunicação e que vai ser mais fácil estar numa roda de amigos, numa reunião do trabalho, isso vai facilitar para as pessoas da minha volta. As outras pessoas, às vezes, que até não têm uma habilidade de comunicação importante, se sentem mais à vontade. Mas se a gente for pensar o oposto, né? Se você tem uma dificuldade maior de comunicação, tem uma dificuldade maior em manter a atenção e se sentir interessado na conversa, isso vai também dificultar para aquelas pessoas que estão à sua volta, né? Pode ser que um colega de trabalho também tenha uma certa dificuldade na comunicação, ou não se sinta tão à vontade porque, enfim, não consegue entender, por exemplo, essa sua dificuldade em se manter atento, em estar ali presente, né, no momento em que essa pessoa fala, e isso vai trazendo uma série de conflitos, né, e de dificuldades. Então, uma questão bem importante, quando a gente vai pensar nas dificuldades das relações, é você observar primeiro quais são as suas habilidades, quais são as suas dificuldades. A minha maior dificuldade é em controlar a minha fala. Quando eu percebo, eu já falei, às vezes eu ofendo, às vezes eu tô tão agitado, eu tenho comportamentos até um pouco mais ansiosos, e aí eu não espero eu terminar de falar, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande, eu não consigo esperar chegar a minha vez, numa festa, por exemplo, para ir cumprimentar as pessoas, né? Então, assim, a gente vai tentando entender, primeiro, quais são as nossas dificuldades. Então, o que você já percebe, né, das suas habilidades. Então, quais habilidades te ajudam nas relações e quais as dificuldades que você já tem e que muito provavelmente irão prejudicar o seu relacionamento, que pode ser ele amoroso, familiar, entre amigos, tá? Então, as dificuldades estão presentes para todos nós, né? As relações são sempre desafiadoras,
algumas mais, outras menos. Então a primeira questão que a gente tem que ficar atento é fazendo uma autoanálise, tendo um conhecimento nosso e uma percepção adequada de quais são as minhas habilidades, quais são as minhas dificuldades. E a partir disso, tentar melhorar, tentar buscar informações, tentar conversar com os amigos. Lara, eu não sei que habilidade que eu tenho. Então, conversa com seu amigo, conversa com seu familiar, conversa com alguém, com seu parceiro, parceira, que você tenha uma intimidade para que ele... Mas vá aberto, né? Ou aberta a ouvir isso. Então, assim, o que você vê de pontos positivos? O que você percebe em mim pontos negativos? Para você conseguir desenvolver essa percepção e, a partir disso, observar as suas relações. Porque você vai perceber, olha, eu tenho uma dificuldade de permanecer muito tempo numa conversa, permanecer atento ali naquela fala, e muito envolvido numa conversa com um amigo, por exemplo. Né? E aí você percebe que tem um amigo mais tímido. Então, assim, se você vai ter dificuldade em permanecer naquela fala para uma pessoa que já tem uma dificuldade em se comunicar, muito provavelmente terão problemas. Ou vocês vão se afastar, né? Ou vocês não vão conseguir manter essa amizade. Por quê? Você reconhecendo a sua dificuldade, observando como é que é seu amigo, você vai perceber se esses comportamentos vão aproximar vocês ou vão afastar. A mesma coisa nos relacionamentos amorosos. Então, por exemplo, se o seu parceiro é bastante comunicativo, gosta bastante de conversar, gosta de estar entre muitas pessoas, estar com amigos, etc. E você é uma pessoa extremamente introvertida, que não sente prazer nenhum estar em momentos em relacionamentos sociais, muito provavelmente com o tempo isso trará algum conflito para o casal. Então, muito provavelmente as brigas vão começar, porque um quer ir, né, um quer sempre estar acompanhado de amigos, estar nos meios sociais, e o outro nunca quer. Então, se você começar a perceber qual a sua habilidade, qual é a dificuldade do parceiro ou da parceira, isso já vai possibilitar um diálogo, né, e um entendimento melhor, até um ajuste, né? Então a gente tem que pensar o seguinte: as dificuldades nas relações, o nome já diz, né? São nas relações, então sempre estarão envolvidas duas ou mais pessoas. Então você tem que entender o seguinte, que o seu comportamento vai influenciar diretamente no comportamento daquela pessoa em que você se relaciona. Isso pode ser no relacionamento amoroso, familiar, de trabalho, tá? Então as dificuldades, elas vão existir, a gente tem muitos desafios, mas a gente tem que ficar atento, principalmente às nossas maiores dificuldades, para, claro, tentar desenvolver as nossas habilidades. Eu espero ter te ajudado com essas informações. Se inscreva aqui no canal, conversem comigo através das minhas redes sociais.